Olha, então vamos seguindo aqui com o nosso programa. O nosso assunto agora é economia. A atenção do governo se volta agora para o Plano Safra. Ainda não sabemos quando ele será divulgado, nem o volume, mas o Ministério da Agricultura sinalizou que será mais robusto. E para falar sobre este assunto e outros temas envolvendo economia, eu vou conversar agora com o professor Felipe Serigati, economista, e professor da FGV Agro e colunista aqui do Agro Mais. Olá, professor Serigati, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Manhã e muito obrigado por atender a gente mais uma vez. Bom dia, Vinícius, tudo bom com vocês? Eu que agradeço o convite. Tudo ótimo, estamos iniciando a semana, professor? Olha, o produtor rural espera mais recursos, principalmente em relação ao seguro rural, Mas será que tem caixa aí para liberar mais recursos aí para o Plano Safra? Como é que o senhor avalia? Então, a notícia que você deu anteriormente, ela é muito boa. Então, essa sinalização do Ministério da Agricultura de que, apesar de todos os desafios, vamos ter um plano de safra mais robusto, gente, é uma ótima notícia. O que ele está falando ali é que a gente vai iniciar uma safra com desafios maiores. Bom, de um lado, a gente vê que os custos de produção estão operando em patamares, em picos históricos. Isso, por si só, já demandaria um volume de recursos maior por parte do Plano Safra. Em outras palavras, a necessidade de financiamento do setor ficou maior, e nem necessariamente por uma expansão diária, a própria elevação dos custos de produção. No entanto, do outro lado, quando a gente olha as contas públicas, o volume de recursos disponível no cofre do governo, infelizmente, o cofre do governo está operando de maneira bastante limitada. Houve gastos excepcionais, por exemplo, para tentar atenuar a alta dos preços dos combustíveis. Resultado disso, vai ter mais caixa para liberar recursos? Eu acho que não. Porém, a sinalização do Ministério da Agricultura é uma ótima notícia. Certamente, o esforço deles vai ser em tentar priorizar algumas linhas. Perfeito, professor Serigati. A gente sabe como deve ser difícil, você definir aí os recursos, para cada área e o agronegócio é tão importante. Agora, mesmo se não houver, um recurso maior, que linhas, o governo deve atentar mais, nesse Plano Safra, então? Olha, eu apostaria bem na linha do que tem sido feito, nos últimos 3 planos safras, Então, o pessoal tem dado prioridade ou dado uma atenção maior para quem? Justamente ou para aqueles que demandam mais esse volume de recursos, ou seja, que tem mais dificuldade de acessar esses recursos via mercado. E aqui, quando eu falo via mercado, não é necessariamente via mercado bancário, mas a disponibilização dos recursos dentro da cadeia, via, por exemplo, cooperativas, fornecedores de insumos, via tradings. De qualquer forma, quem são as duas grandes linhas que o governo tem dado maior prioridade? Naturalmente para o Pronaf, porque atende uma turma que está fora do mercado, então, sem essa linha, teria muita dificuldade para financiar a sua produção, mas também num esforço de estabilização do quanto que o agro está comprometido, segue uma agenda ambientalmente sustentável, são todas aquelas linhas associadas ao Plano ABC. Isso foi o mais comum que nós observamos nos últimos 3 planos-safras. Pessoalmente, não vejo nenhum grande motivo para o Plano Safra atual sair muito do desenho que nós vimos anteriormente. Professor Serigati, gostaria de mudar um pouquinho de assunto e gostaria de ouvi-lo também sobre um outro tema importante. O presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou que o Brasil foi aprovado para ingressar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é conhecido também como o Clube dos Países Ricos, Lembrando que Bolsonaro se encontrou com o secretário-geral da OCDE, o Matias Cormann, na Cúpula das Américas agora, Professor, o que isso significa para o Brasil, e para o nosso setor agropecuário principalmente, hein? Então, para o setor agropecuário, gente, não vai ter grandes mudanças, tá? Quando a gente entra nesse grupo, a gente sai daquela condição de nação em desenvolvimento que acaba demandando
algum acesso comercial mais favorecido, mas isso para nós no agro praticamente não nos afeta, mas dá uma sinalização positiva a respeito da economia brasileira para o resto do mundo. Para você acessar esse grupo, você tem que atender um conjunto de padronizações, seja no desenho das suas políticas públicas, seja no fornecimento dessas informações. Então, olha, tem que ter lá um conjunto de práticas que deem maior transparência na gestão da política pública. Política pública aqui, naturalmente, sempre voltado para a área de macroeconomia. Quando a gente faz parte desse grupo, a gente dá essa sinalização para o resto do mundo. É uma ótima notícia, mas não é uma notícia que vai afetar, que vai mudar muito a situação, principalmente comercial, nossa relação com nossos parceiros comerciais dentro do universo agro. Professor, rapidinho, nós temos mais um minutinho. Rapidamente, eu gostaria que o senhor comentasse para a gente, né, como esse cenário atual político, né, vai afetar, trazer reflexos para a nossa economia num ano eleitoral polarizado, né? Quais os impactos para o Brasil, então? Rapidamente para a gente, por gentileza. Perfeito. Então, ano eleitoral é ano de incerteza, é o ano em que o mercado opera com maior volatilidade. No entanto, esse ano, vamos dizer assim, incerteza praticamente já foi eliminada. Não sabemos quem será o grupo que será eleito para ocupar a presidência da República, mas a gente sabe quais são as duas opções eleitoralmente viáveis. Então, essa incerteza já foi eliminada e a gente vê isso, inclusive, no comportamento da taxa de câmbio. Perfeito, professor Felipe Serigati. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom poder ouvir as suas ideias, as suas análises. Obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço o convite e uma ótima semana a todos.